Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje vou mostrar as principais informações do VGHF. Ele divulgou seu relatório gerencial e está com informações importantes sobre algumas estratégias que ele está efetuando para esse ano, além do que ele conta com uma pequena parcela lá de rendimento acumulado. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa assessoria consiste em relatórios mensais contendo operações comuns de day trade, operações com fundos imobiliários, posição em custódia, rendimentos isentos, rendimentos tributários, apuração e emissão do DARF, do Imposto de Renda. Essa assessoria está dividida em 3 planos, abrangendo ações, fundos imobiliários, BDR, ETFs e os nossos mercados, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções e mercado a termo. Caso você tenha interesse, você pode conferir aqui o valor dos planos que estão aparecendo para vocês. E se você fechar o plano anual, você vai conseguir um grande desconto. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Inclusive tem esse botãozinho aqui também que você já entra em contato diretamente com o WhatsApp. E qualquer coisa tem esse e-mail de suporte também. E galera, antes de ir para o nosso vídeo, gostaria de fazer um pedido muito especial. Já deixa o like e se inscreva no canal para o YouTube divulgar os nossos conteúdos. Isso nos ajuda bastante e não vai custar nada para você. Galera, aqui está a minha tela com vocês. E logo no início ele coloca uma informação muito bacana, que o fundo terminou com um investimento total de 315 milhões de reais, distribuído em 65 ativos diferentes. Então o VGHF, que era um fundo muito pequeno ano passado, ele está se diversificando e acho que isso até acaba motivando essa nova emissão de cotas que ele anunciou e que já divulgou o anúncio de início. Se você tiver alguma dúvida, você pode conferir aqui no canal as principais informações dessa emissão atual do VGHF. Ele testa alguns comentários sobre essa polêmica envolvendo a distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários. Ele menciona que o ponto mais importante é que agora o seu DRE vai vir mostrando o resultado caixa e também mostrando a parcela que seria lá do resultado por competência, porque a estratégia do fundo é fazer a distribuição partindo do regime de competência e expurgando aquilo que não tem efeito caixa para pegar e fazer a distribuição para os seus cotistas. Outro ponto que eu comento novamente sobre a sua estratégia de renda de valor, e dentro da carteira de renda, ele fez a venda de fundos imobiliários de somar 3,2 milhões de reais e fez a alocação de mais de 19 milhões em 2 CRIs diferentes. O primeiro CRI foi o Helbor com CDI mais 3 e o outro foi CRI Inter com CDI mais 4,5%. Nesse momento, ele menciona que está preferindo os recebidos imobiliários por conta de alguns ganhos que eles podem ter nesse momento de Selic alto. Acredito que para esse curto prazo, apesar da taxa de juros ter ficado pequena, a CDI está acompanhando a Selic, que já está em quase 11%. Então isso vai majorar os seus rendimentos. Outro ponto é que ele também fez um investimento em 1 milhão em cotas do Fundo de Investimento de Direito Creditório Sênior com remuneração IPCA mais 8,5%. Agora, na sua carteira de valor, a principal alteração é que ele investiu 5,1 milhões de reais em ações e também em cotas de fundos imobiliários. As cotas de fundo investidas foram mais de 2,3 milhões de reais e para ações 2,8 milhões de reais. Então vejo que daquela parcela de 3,2 que ele vendeu na carteira da renda, ele acabou alocando 2,3 milhões na carteira de valor. Inclusive, desse valor, eles concentraram na posição do KNCR11, com 1,5 milhão. Isso porque o KNCR é extremamente indexado à CDI. Nesse momento, ele sofreu uma grande valorização. Se formos observar os últimos meses, o KNCR é um dos fundos que mais valorizaram com esse aumento da Selic. Então, esses são os principais comentários do gestor aqui no início. Essa carteira de ativos dele, o que precisa ficar atento é o CRI Mabu, que representa 17,58% do PL, o Planta com 8,19% e o Oscar Freire com 7,98% de recebíveis ao que ele possui maior exposição. Os demais estão com uma exposição ok, e até mesmo esses mais para baixo que possuem uma exposição bem pequena, que não vai fazer tanta diferença assim no resultado do fundo. Sobre os fundos de direito de investimento creditório, ele possui esses que não ultrapassam 2,61% do PL, que também é uma posição ok, e dos fundos imobiliários, com o principal destaque do CNIP, RBRL, VGIP, BAR e XPEX, que são os 5 principais fundos na carteira do VGHF. Agora, de ações,
ele possui exposição nessas 6 ações aqui que estão listadas na Bolsa de Valores e também possui essas 3 SPS. Ao todo, ele está praticamente 100% locado, não tendo valor parado no seu caixa. A distribuição de rendimentos, vamos olhar aqui em janeiro, começa com as receitas tirando a marcação a mercado, ou seja, expurgando essas que não tiveram efeitos caixa. Dessa maneira, receita total 4,8 milhões de reais, enquanto que o resultado passivo de distribuição ficou em 4,3 milhões de reais. Porém, ele distribuiu 5,3 milhões. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Ele tirou de uma reserva acumulada que ele tinha do ano passado. Vejam que em dezembro de 2021, ele terminou com uma reserva de 11 centavos para cada cota. E ainda assim, em janeiro desse ano, após essa distribuição da reserva acumulada, ele ainda conta com 8 centavos acumulados. Agora, fique atento, porque o resultado contábil foi de somente 3 milhões de reais, por conta da marcação a mercado, que foi de quase 1,3 milhão de reais. Inclusive, se somarmos essa marcação a mercado com o resultado contábil, vamos encontrar exatamente esse resultado passivo de distribuição, que está em 4,3. Ponto de destaque seria o resultado de 2022, que ele até mesmo colocou essa coluna aqui, porém, acho que o estagiário errou e acabou copiando os valores da posição de janeiro. Se olhar os últimos 12 meses, receitas expurgando os efeitos que não têm efeitos caixa, ficou em 34 milhões. O valor passivo de distribuição, 31, e ele distribuiu 29. Então, por enquanto, estaria em linha. A questão é que tem que olhar o que o contábil, pois o contábil ficou em quase 27 milhões. Então, acaba que o VGHF distribuiu um valor a mais. Então, se somar esses quase 5 milhões com esses quase 27 milhões, nós vamos encontrar esse resultado passivo de distribuição de quase 32, e que a distribuição estaria em linha com esse resultado, né? Então, a princípio, tudo indica que durante o ano de 2021, o VGHF não se valeu daquela estratégia que vários fundos estão utilizando, que é antecipar resultado contábil, né? Que é resultado que foi apropriado e que ainda não tiver efeitos caixa. Agora, para confirmar todas essas informações, vamos esperar a divulgação das suas demonstrações financeiras, que estão em fase, com certeza, de auditoria. Após a divulgação, voltamos aqui e falamos mais sobre elas. Agora comente para mim se vocês são cotistas do VGHF, se vocês gostam desse fundo. Sou cotista, gosto e estou olhando aqui o preço do mercado e também o preço da emissão, para quem sabe entrar na emissão ou às vezes vender meus direitos e comprar no mercado secundário.